para os filhos e até para eles mesmos. Ainda estou a olhar para o quesito educação e eu lembro-me de ter visto um documentário há muitos anos e não me esqueci porque o documentário afirmava que é possível identificar um psicopata desde criança. Ok. E no âmbito daquilo que era a explicação sobre isso, via-se algumas imagens que ilustravam as crianças que desde muito cedo já machucavam animais, já tinham propensão em sorrir da dor alheia, em que eram meio insensíveis. A doutora, quando está diante de um caso que envolve uma criança, consegue identificar logo de primeira o problema que ela acarreta? É possível isso acontecer e ao mesmo tempo criar soluções para que não se torne um problema no futuro? Sim, porque nós precisamos acompanhar o desenvolvimento do indivíduo, né, em função das devidas etapas, e dos 0 aos 5 anos, por exemplo, é expectável que essa criança já faça algumas coisas, já desenvolva algumas atividades, já fale, já ande, já tenha algumas habilidades comportamentais, cognitivas, emocionais. Tende a haver essa estrutura. Se naquilo que é considerado normal, nessa etapa dos 0 aos 5 anos, nós identificamos que essa criança não tem ou tem, aí estaremos a olhar para um quadro de possível anormalidade que precisa de ser estudado para compreendermos melhor. Como, por exemplo, uma criança que desde cedo nós já percebemos que ela é muito fria, né? Que é por aí onde o Flá ia, não consegue demonstrar afeto. Aí o maior interesse dela é brincar com animais e matar, esquartejar. Isso já precisa chamar a nossa atenção, porque não é normal, não é comum que uma criança não demonstre empatia, né? E quando nós usamos a expressão psicopata, nós estamos a querer nos referir àquilo que a ciência e o nosso DSM, Manual de transtornos mentais, vai chamar de transtorno de personalidade antissocial, né? O que vulgarmente chamamos de psicopatia, tá? Cientificamente é transtorno de personalidade antissocial e que de facto é um transtorno que acomete algumas pessoas, tá? E é exatamente essa falta de empatia, falta de afeto com as outras pessoas ou com as situações à volta. Por isso é que é antissocial. Então, desde tenra idade, é possível identificarmos sinais muito sutis nessas crianças que, de antemão, já vão dando aí pequenos passos. Só que isso é possível perceber, Fly, pela observação. Tá? Observação de quem? Dos pais. E é o que acontece, né? O pai chega... Meu filho está estranho, eu vejo que outras crianças da mesma idade já fazem isso, já falam aquilo e o meu ainda não faz. É uma boa régua, né? Tem que ter algum cuidado, claro, né? Mas é uma boa régua para conseguirmos saber, 4 anos, 10 crianças que eu vejo aqui na minha frente já estão a fazer isso ou estão todas aqui a brincar e ele só quer estar aí a matar bichos e com muita frieza. Isso precisa chamar a atenção de um pai para levá-lo a buscar ajuda. Ainda bem. Doutora, eu queria saber consigo se é possível nos apresentar aqui um diagnóstico das nossas crianças. Okay. Se há essa capacidade, porque eu acho que as sociedades, de certa forma, comportam-se de modo uniforme. Uma coisa leva a outra. O comportamento dos adultos vai se refletir na atuação das crianças, a forma como elas vão se movimentar. Isso. Pois, eu tenho esse pensamento. Isso. E isso é que me leva a questionar se é possível nos passar aqui uma radiografia das nossas crianças, com base na experiência que tem, falando das consultas que são feitas com as crianças a partir dos pais. Como é que vê a criança angolana ou propriamente da capital, né? Ok. Não, eu diria que não, Fly, não é possível passarmos uma radiografia, estamos a falar de dados credíveis, por quê? Porque nós não temos instituições que nos fornecem esses dados, inclusive, por exemplo, o hospital psiquiátrico devia ter um canal, um site, onde nós pudéssemos constantemente ir para lá e consultar qual é o número, por exemplo, de transtornos de ansiedade generalizada em crianças. E nós, infelizmente, ainda não temos esses canais que comunicam a nós a nível estatístico. Agora, se for falar da nossa experiência clínica, daquilo com que nós trabalhamos, não trabalho diretamente com crianças, trabalho com adultos, então seria bem confuso para mim trazer aqui números sobre as crianças. Mas se quisermos ser bem generalistas, olhando
olhando para aquilo que é a nossa observação social, enquanto irmã, prima, tia, colega e até psicóloga, porque há casos que chegam para mim, não atendo, mas depois encaminho, é dizer que hoje é visível, sim senhora, um número elevado de crianças... com distúrbios? Vou chamar atípicas, né? Típicas são consideradas as crianças, né, que estão dentro daquilo que é expectável na idade delas. Atípicas são aquelas que não estão, né? Já devia estar a andar, já devia estar a falar e tal, mas não está. Então vamos chamá-las atípicas. E sim, nós temos verificado um número elevadíssimo de crianças que estão fora daquilo que se espera e é grave e preocupa porque temos visto muitos pais à busca de terapeutas da fala, do comportamento para ajudar a entender o que é que se passa. Imaginemos uma criança de 7 anos não fala. Isso é totalmente anormal. Naquela idade já se espera que uma criança devia falar. Então, temos observado socialmente, sim, um número elevado de crianças nessa condição. E são várias as condições. Eu recebi na semana passada um pedido de ajuda, onde falava sobre isso. A criança não tem uma coordenação motora, não fala, e a mãe desesperada não sabe o que fazer. Sim, sim. A partir daqui já consegue identificar o problema não, claro casos dessa natureza? Não, assim, só com essa informação é raso, né? Mas se nos diz que ela não fala, não tem motricidade, não tem a psicomotricidade dela ali alinhada, isso pode ser muitas coisas. Podem ser transtornos do neurodesenvolvimento, mas qual o transtorno do neurodesenvolvimento? Aí precisaríamos saber. Transtornos do neurodesenvolvimento são todos aqueles transtornos que têm que ver com o desenvolvimento do cérebro a nível neurológico, que eles começam desde a formação do bebê dentro da barriga, obviamente, da mãe, até mais ou menos aos 6, 7, 8 anos de idade, em que a criança está a desenvolver o seu cérebro. Podem acontecer algumas situações que vão interromper o processo de desenvolvimento neurológico dessa criança. E depois, quando ela vem ao mundo, vem com alguma situação. Isso tem muito que ver com a gestação da mãe. Antes até da gestação, a própria concepção, o pai, a saúde do pai, esse esperma está saudável, não está saudável, porque nem sempre é sobre a mãe, também é muito sobre o pai. Então, a própria concepção foi feita de uma forma saudável, os dois eram indivíduos compatíveis, porque se não existir compatibilidade também pode gerar algum problema na vida dessa criança, né? Logo que nasce pode se verificar ou até a longo prazo. Depois da gestação a mãe bebeu, se alimentou bem, dormiu bem, teve uma queda, teve um trauma, não teve, e depois ao nascimento dessa criança, no dia do nascimento do próprio parto, teve as condições adequadas, estava num ambiente adequado, tudo isso poderá se conjugar para termos então indivíduos, crianças, né, que podem vir ao mundo com alguma psicopatologia, com algum problema do neurodesenvolvimento ou qualquer outra situação que infelizmente afeta a vida dessa família toda. Perfeito, doutora.